Pronto, pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa aula do dia 31 de agosto, né? Último dia do mês. Segunda aula da disciplina de Introdução ao Curso Técnico. Sobre a questão dos relatórios. Eu não sei se todos, eu acredito que todos vocês são os que já estão vindo para a minha aula, né? Para minhas aulas aqui, já estão assistindo minhas aulas de maneira online. Sobre a entrega dos relatórios, eu recebo até uma semana após a aula. Então, por exemplo, hoje a gente está tendo aula de introdução ao curso técnico. Hoje eu já vou receber esse arquivo em e-mail dessa aula que eu estou gravando e já vou colocar no YouTube. Hoje ainda eu coloco o link dentro do grupo de vocês. E aí vocês têm uma semana, quem não assistiu a aula, para me enviar esse relatório. Professor, não tive como enviar porque isso, aquilo, outro. Eu preciso de uma justificativa plausível, tá? Não, porque eu tive coisa demais para fazer. Ou então, não, porque eu não consegui. Minha caneta falhou e eu não tive como fazer. Ou então, porque meu cachorro comeu meu caderno. Porque. Não, eu quero uma justificativa plausível. Se foi no médico, eu quero o atestado. Se foi algum problema de ordem técnica, financeira, eu quero a justificativa plausível. Eu quero que os pais de vocês venham falar comigo. Porque só dizer assim, não fiz porque tinha coisa demais da escola para fazer, isso não é justificativa, tá bom? E eu não recebo após o prazo. Vocês podem enviar para e-mail, não considero. E aí a gente vai baixando nota de participação. Quando chega no final, pode tirar 10 na prova, que não vai ficar nem com 5 na média. Então, quem não está assistindo a aula, que está assistindo no YouTube, cuidem em fazer os relatórios. E eu digo que está assistindo no YouTube, porque eu não estou transmitindo para o YouTube agora, mas vocês estão assistindo, né, conforme esse vídeo for postado no YouTube. Enfim, eu só quero deixar isso bem claro, porque não é para fazer o relatório quando quiser. Você tem um prazo estabelecido. Se não fez no prazo, infelizmente, por mais que envie para mim, eu não considero. Porque tem muitos de vocês que estão fazendo esse sacrifício para estar assistindo a aula agora, muitos de vocês não têm um equipamento dos mais adequados para assistir a aula agora e estão assistindo a aula agora. Então, eu preciso ter respeito com vocês que estão aqui na aula presencialmente, online, né? E permitir para que eu possa, assim, com respeito a vocês, eu não vou permitir que o prazo seja ultrapassado. Vamos lá, vamos começar a aula agora. Semana retrasada, né? Que semana passada foi síncrona da base comum. Semana retrasada, eu conversei com vocês sobre a origem das profissões, né, da profissão de corretor de imóveis. Vocês viram que o corretor de imóveis, a primeira pessoa que atuou como corretor de imóveis foi Pero Vaz de Caminha, quando escreveu aquela carta para Portugal, vendendo o Brasil, né, a terra de Santa Cruz, a ilha de Vera Cruz, para Portugal vir explorar, vir roubar a gente aqui. Só que ele não foi o primeiro corretor, né? O primeiro corretor foi da época que Dom João VI fugiu de Portugal com medo de Napoleão Bonaparte e trouxe uma comitiva de mais de 2.000 pessoas aqui para o Rio de Janeiro. E aí eles tiravam as casas das pessoas aqui do Rio de Janeiro e por conta disso gerou-se um constrangimento, uma revolta popular. E aí um cara chamado Antônio Armando Mariano Arantes da Costa, eu acho que é esse o nome dele completo, ele pegou o dinheiro do pessoal de Portugal, comprou e fez a intermediação de comprar terrenos para essas pessoas que estavam sendo depostas, né, de suas casas, e aí ele intermediou essas negociações. E aos poucos, e ganhava sua remuneração, claro, né, não ia fazer o trabalho de graça. E aos poucos, mais pessoas, a demanda foi aumentando por imóveis dentro das cidades grandes, e os corretores de imóveis, claro, foram surgindo, porque eles viram ali uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Várias imobiliárias foram fundadas, várias pessoas começaram a trabalhar como corretor de imóveis, só que não existia uma regulamentação da profissão, ou seja, não existia até 1977, até 11 de maio de 1978, uma lei que regularizasse a profissão, que regulamentasse
e que dissesse como funcionariam os órgãos fiscalizadores, certo? E a partir do dia 12 de maio de 1978 foi promulgada e regulamentada a profissão de corretores de imóveis na Câmara dos Deputados, e aí hoje a gente vai ter acesso a essa lei, ok? Vamos lá. Me deixa só, coloca aqui no arquivo, e aí eu vou lendo, só lembrando que quando vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, quando vocês não entenderem, não souberem de que palavra eu estou falando, porque aqui a gente vai lidar com leis, vocês ligam o microfone e perguntam, professor, o que significa isso? Professor, não entendi. Que aí eu repito e explico de maneira mais literal, tá bom? Mais pedagógica para que vocês entendam. Ok? Vou lá, vou começar. Lei 6530, de 12 de maio de 78, da nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis. Disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências, ou seja, aqui ela assume a profissão de corretor de imóveis como uma profissão de fato, né? Disciplina o funcionamento dos órgãos de fiscalização, porque é necessário ter fiscalização, e outras providências que, porventura, possam vir a surgir. Aí vamos lá. Artigo 1º. O exercício da profissão de corretor de imóveis no território nacional é regido pelo disposto na presente lei, ou seja, toda lei ela tem isso, que no primeiro artigo ele vai dizer que tudo que rege a profissão está presente dentro dessa lei. Artigo 2º. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor do título técnico de técnico em transações imobiliárias, ou seja, para que você se torne um corretor de imóveis, você primeiro precisa ter o curso técnico em transações imobiliárias. Até antes de 78, qualquer pessoa que quisesse se tornar um corretor de imóveis seria possível sem nenhum tipo de conhecimento técnico, sem nenhum curso. Era só dizer assim, olha, a partir de hoje eu sou corretor. Mas aí, a partir de 12 de maio de 78, somente quem tinha o título de técnico em transações imobiliárias, no mínimo, que pode exercer a profissão. Por que eu digo no mínimo? Porque existe um curso de ensino superior, que aqui em Juazeiro é ofertado na FMJ, na Estácio, que é acho que é tecnólogo em, em negociações imobiliárias, alguma coisa do tipo. Assim. É o nosso curso superior. Caso vocês gostem muito da área, pensem em continuar exercendo a profissão e queiram se especializar mais na área, vocês podem fazer esse curso de graduação. E é considerado ensino superior, tá? Artigo 3º. Compete ao corretor de imóveis exercer. O que é que o corretor de imóveis faz? Intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. O que é permuta, professor? Troca. Permuta é uma troca. Podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. O que é esse opinar quanto à comercialização imobiliária? Avaliar o imóvel como um todo. Você, enquanto corretor, você cuida da venda, você cuida da compra, da permuta, da locação, mas você pode também avaliar o imóvel, dizer assim, olha, esse imóvel vale tanto, tantos R$ 1.000. Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas também por pessoa jurídica inscrita nos termos dessa lei. Vocês entendem a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica? Tiver alguém que não entenda, coloca aí no chat. Não. Ou então fala aí no microfone. Não, professor, não sei a diferença. Que eu explico para vocês. Pronto. Pessoa física é quando você é um corretor, nesse caso específico de transações imobiliárias, é quando você é um corretor avulso, é um corretor só, você trabalha somente para si. É o meu caso. Eu sou um corretor de imóveis só eu não tenho empresa formada. Quando você monta uma imobiliária, ou seja, você tem vários corretores trabalhando para você e tudo mais, aí você não é mais um corretor avulso, você faz parte do imobiliário. E aí, para montar a imobiliária, você precisa abrir um negócio que a gente chama de CNPJ. É uma numeração de empresa, certo? A numeração da empresa. Ok? Aí essa é a diferença.
Se você quiser exercer enquanto pessoa jurídica, nos termos, claro, tem regulamentações específicas para pessoa jurídica, que a gente vai já ver nessa lei, você pode, mas aí você tem que formar um imobiliário, você não pode ser um corretor avulso, ok? Ok. Então, Professor vamos. Ricardo, Pode falar. licença. No caso da pessoa jurídica, se você for trabalhar em uma empresa, né, de corretores de imóveis, como é que funciona o pagamento? É por Pronto, mês? É por. não, é Sim. por venda. Olha, corretor de imóveis, ele é um profissional que ele ganha muito bem, mas ele só ganha quando vende. A verdade é essa. Então, professor, por que que e ainda é assim, ó. Quando eu comecei enquanto corretor de imóveis, eu não era corretor avulso. Eu era corretor de imobiliária, certo? Eu não era pessoa jurídica, eu especificamente falando, por quê? Porque eu era apenas um corretor que fazia parte do quadro de corretores de uma imobiliária. E aí, como é que funciona? A imobiliária, ela já é famosa na sua região, certo? Ela já é bem famosa. E aí, ela é mais fácil você conseguir vender estando lá dentro. Por quê? Porque ela divulga mais, ela tem um capital financeiro, um poder financeiro, né? Para divulgação maior, ela divulga em outdoors, ela divulga na TV, ela divulga na rádio, ela divulga todos os dias nas redes sociais, ela patrocina redes sociais para conseguir mais clientes, e aí você tem um volume de vendas maior. Então, por isso que é interessante você iniciar. Eu sempre digo isso, olha. Quer começar como corretor de imóveis, comece no imobiliária. Porque além de ter todas essas vantagens, você ainda pode errar que você continua sendo corretor, sei lá, da Canuto, da imobiliária Canuto. Você é o corretor da Geotop. Não foi você, enquanto corretor Ícaro Carlos de Carvalho, que errou. Claro, foi você, como pessoa física, que errou. Mas o erro recai sobre a imobiliária. E não estou dizendo que isso é um passe livre para errar também. Estou dizendo assim, que você não se queima, porque você está representando uma empresa. Você não está só ali naquele negócio, certo? Então, qual é a desvantagem? É só metade da comissão também que você recebe. Se você faz uma venda de uma casa de 10 mil, é para ganhar 10 mil, desculpa, 100 mil, e é para ganhar 5 mil reais de comissão, vai 2.500 para você e vai 2.500 para a imobiliária. Ah, professor, mas aí a gente perde 2.500. Só que a maioria das vendas que você faz não é você que consegue o cliente, é a imobiliária que consegue o cliente para você. Você está lá só disponível para fazer um trabalho que é simples. No início é simples. Depois, quando você se torna corretor avulso, é que é mais complicado você conseguir cliente. Mas aí você já tem anos de profissão, você já é conhecido, você já fez muitas vendas, as pessoas lhe conhecem e voltam até você porque tiveram uma boa experiência de compra. Então, assim, para você exercer a profissão, você pode ser através de imobiliária, como pessoa jurídica, ou através de corretor de imóveis avulso, como pessoa física. Ok? Vamos lá. A inscrição do corretor de imóveis e da pessoa jurídica será objeto da resolução do Conselho Federal de Corretor de Imóveis. Ou seja, existe uma resolução, que é uma norma, dentro dos COFES e dos CRES, que a gente vai já falar sobre isso, que vai regularizar e vai dizer como é que vai se dar a sua inscrição enquanto corretor ou enquanto imobiliária, certo? Vamos lá, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Vamos para o artigo 5º. Vamos lá. A gente tem, antes de entrar no artigo 5º, dois tipos de órgãos fiscalizadores, que um faz parte do outro, que se chamam COFES e CRES, certo? O que são esses órgãos? O COFES é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e o CRES é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Perceba a diferença, só existe a diferença do federal para o regional. O que acontece? O COFES é como se fosse o manda-chuva. Vocês entendem como é a divisão do Brasil, né? Que existe um Distrito Federal aqui no Brasil, que manda em todas as outras regiões e em todos os estados, né? Lá é que está a Câmara dos Deputados, que vai criar as leis, lá está o Senado, lá está o presidente,
lá está o Supremo Tribunal Federal. Então, lá em Brasília, lá no Distrito Federal, é onde se criam as leis que mandam e que regulamentam o nosso país, certo? Paralelo a isso, né, concomitantemente com esse poder, a gente vai ter poderes localizados, que são os governos do estado e que são os municípios, né, com prefeito, com vereador. No estado também a gente vai ter um senador, no estado a gente vai ter também um deputado estadual e um deputado federal que vai representar a gente lá em Brasília. O Conselho Federal é como se fosse o Distrito Federal, que está lá para criar as normas e fazer valer as normas, né? O Conselho Regional pertence ao Conselho Federal e ele que fiscaliza aqui se todas essas normas estão sendo seguidas pelos corretores aqui, ok? O Conselho Regional ele tem as suas funções que são regionais e o Conselho Federal tem suas funções que são nacionais. A gente vai falar um pouco aqui na lei sobre a função de cada órgão. Aí vamos lá. Dito isto, artigo 5º, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, eles são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão do corretor de imóveis, constituídos em autarquia, dotado de personalidade jurídica de direito público, vinculado ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira. O que ele está dizendo aqui? Que o COFES e o Conselhos Regionais, eles têm personalidade jurídica de direito público, ou seja, elas são empresas, como se fossem empresas, né? Ou seja, elas têm o CNPJ delas, tem do direito público, ou seja, do direito que abrange todo mundo, é vinculado ao Ministério do Trabalho e tem autonomia administrativa, operacional e financeira. O que isso quer dizer? Que o COFES e o CRES, eles não respondem a ninguém. Tipo assim, por exemplo, o governo federal, o presidente, os deputados, ou o governador, ou os vereadores, qualquer que seja o poder, ele não pode mandar nem instituir norma dentro, qualquer tipo de norma, quer seja administrativa, quer seja operacional, quer seja financeira, dentro do COFES ou dentro do CRES. Ok? Eles não podem fazer isso. Então, ou seja, o COFES e o CRES, eles são autônomos. Artigo 6º. As pessoas jurídicas inscritas nos CRES, né, que é os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. O que isso aqui está querendo dizer? Que as imobiliárias que são inscritas no CRES, elas têm os mesmos direitos e deveres dos corretores avulsos. Não é porque é imobiliária que vai ter mais direito ou menos direito, ou mais dever ou menos dever, do que um corretor inscrito avulsamente, certo? Enquanto pessoa física. As pessoas jurídicas, ou seja, as imobiliárias, a que se refere esse artigo, deverão ter como sócio, gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. O que isso aqui está querendo dizer? Que se você quer montar uma imobiliária, antes de montar essa imobiliária, você precisa ter dentro do seu quadro administrativo, quer seja você mesmo, enquanto dono da empresa, ou diretor, né? Diretor é dono da empresa, ou sócio da empresa, ou gerente, tem que ter um corretor de imóveis com CRES lá individual, que é o CRES avulso, que é o CRES pessoa física. Ok? Então não é simplesmente você hoje trabalha, sei lá, é dono de uma loja de roupas, e aí a loja de roupa não está dando mais certo. E aí você pensa na cabeça, pô, eu vou ser corretor. E aí eu vou montar uma imobiliária, porque eu tenho aqui minha loja, só vou mudar um pouco a estrutura e tal, e vou ser corretor. Não é tão simples assim, você precisa ter alguém do quadro administrativo da empresa, que pode ser sócio, gerente, ou você mesmo tem que ser inscrito no CRES, tem que ter o curso de transações imobiliárias, né? E quando terminar, que estagiar e tudo mais, você tem que ser inscrito no CRES. Parágrafo 2º. O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional sem qualquer outro vínculo, inclusive o empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, ou, onde não houver sindicato, registrado nas delegacias da Federação de Corretores
Federação Nacional de Corretores de Imóveis. Ou só que diabo é isso que o senhor falou? Um corretor de imóveis, ele pode trabalhar para uma ou mais imobiliárias. Exemplo, eu sou corretor avulso hoje, né? Mas eu vendo para a imobiliária de Magno, com os produtos de lá, eu vendo para a Geotop, eu posso vender para Canuto, eu posso vender para a WR, que no caso é RT Imobiliária, enfim. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, que nem a música. Ou seja, eu posso vender para quem eu quiser e isso não gera vínculo empregatício. Eu não sou empregado da empresa, eu não tenho horário para chegar nem horário para sair. Eu não preciso pegar, não sou obrigado a pegar plantão, eu não sou obrigado a, sei lá, chegar lá na imobiliária e ficar manhã e tarde, atender telefone, fazer qualquer tipo de procedimento burocrático. Eu sou apenas um corretor que está prestando um serviço para aquela imobiliária. Ok? Vamos continuar. Pelo contrato, parágrafo 3º, pelo contrato de que trata o parágrafo 2º desse artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam entre si o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem mediante a obrigatória assistência de entidade sindical. O que isso aqui está querendo dizer? Eu falei para vocês que quando você vai prestar um serviço para a imobiliária, você não ganha os 100% da comissão, né? Você vendeu uma casa de 100 mil reais, o valor da comissão é 5%, o valor da comissão cheio é 5 mil reais. Só que, como eu falei para vocês, 50% é da imobiliária, dessa comissão, e 50% é seu. Tem imobiliárias que não fazem nem isso. Tem imobiliárias que dizem assim, olha, 60% é da imobiliária e 40% é seu. Existem imobiliárias que só dão 30% do valor total da comissão, certo? E isso aí tem que ser celebrado num contrato de intermediação imobiliária. Essa parte desses contratos eu vou ver com vocês só em bases jurídicas do comércio imobiliário no semestre que vem. Mas é bom, e é interessante vocês saberem desse tipo de contrato, para que vocês saibam que ele existe, né? Parágrafo 4º. O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre imobiliária e corretor de imóveis associado, desde que configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previsto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Mais uma vez, só relembrando, o que isso aí está querendo dizer? Que, como não gera vínculo empregatício, a imobiliária ela não é obrigada a lhe pagar um salário por aquele dia de trabalho que você tirou para fazer aquela venda. Você já vai receber aquela remuneração referente à venda que você fez. E vice-versa. Ok? Se por acaso a imobiliária quiser lhe contratar enquanto corretor, pagar um salário seu, que é muito difícil de acontecer, mas existem imobiliárias que preferem pagar salários a corretores, porque para elas é mais viável financeiramente, isso pode acontecer, aí sim, aí gerem vínculo empregatício, geram uma série de obrigações que são aprovadas por essa lei aqui, ó. Lei do Trabalho, CLT, que é da lei número 54/52, de 1º de maio de 43, que é uma lei que foi promulgada lá na época de Getúlio Vargas. Artigo 7º. Compete ao COFES e ao CRES representar em juízo ou fora dele os legítimos interesses da categoria profissional, respeitadas as respectivas áreas de competência. O que isso quer dizer? Que o COFES e CRES está aqui para lhe representar e representar seus interesses. Quais são os interesses da classe? Ser respeitado pela sociedade. Qual o outro interesse da classe? Receber a remuneração justa. O CRES, gente, é quem determina qual é o percentual que nós, corretores de imóveis, deveremos receber nas negociações. Tipo, quando eu digo para vocês que a comissão é 5 ou 6% por um imóvel urbano, isso quer dizer quem estabeleceu que é 5 ou 6% é o próprio CRES. O que é que o CRES pode fazer também? Qual seria o tipo de interesse que o CRES vai representar seu? O interesse de que não existam corretores ilegítimos ou pessoas que trabalham como corretores, como é que eu poderia falar? De maneira irregular, são os corretores irregulares, e existe muito isso aqui, trabalhando na área sem ter a formação exigida, por exemplo. Existem muitas pessoas aqui no Cariri que trabalham como corretor sem nunca ter feito um curso técnico em transações imobiliárias, sem nunca ter ido atrás de fazer isso.
Ou então, se fez o curso, não se inscreveu no Cresce. Para a gente ter a nossa nosso número de Cresce ativo e poder trabalhar enquanto corretor de imóveis, todo ano a gente precisa pagar a anuidade do Cresce, que é na faixa de uns R$ 600 por ano. É como se fosse o CRM do médico, é como se fosse a OAB do advogado, é como se fosse a CRN do pessoal da nutrição, o CREF do profissional da educação física. Enfim, toda classe, toda profissão, ela tem um órgão fiscalizador. O nosso é o Cresce. Nós somos obrigados a pagar esse Cresce todo ano. Senão nós estamos trabalhando de maneira irregular. E aí existem várias pessoas que não trabalham com Cresce, que não tem Cresce. Por exemplo, se você me perguntar qual é meu Cresce, eu vou dizer para vocês, meu Cresce é 15.149. Pode perguntar, Guilherme. Professor, no caso dessas pessoas que vendem, alugam casas sem ter o curso técnico ou superior, elas estão sujeitas à lei, por exemplo? Elas podem ser Sim. presas? Qual é... Exercício ilegal da profissão, isso é crime, prevê Ah, reclusão e multa, certo? É tipo, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, dentista que trabalha sem ter o curso de odontologia e tal, que arranca dentes. Acreditem vocês ou não, tem gente que confia nesse profissional. E aí é exercício legal da profissão, você está colocando a vida da outra pessoa em risco, e aí pode ter reclusão, pode ter multa, a lei existe, isso é crime, tá? Isso existe. Agora sim, entrando nessa questão de Anderson, se você for o dono da sua casa, você pode alugar. Se você, por quê? Porque ali não vai gerar, deixa eu ver, não vai gerar remuneração. Porque o que acontece, ó? Você é corretor de imóveis, você está com uma casa, administrando uma casa. Você vai colocar para alugar. E aí chega uma pessoa interessada, qual é a sua remuneração? Você vai ganhar o primeiro aluguel, geralmente é isso que é instituído na tabela do Cresce. Você vai ganhar o primeiro aluguel, que a pessoa vai pagar, e a partir do segundo mês, até o final do contrato, tipo até um ano, você vai ganhar 10% para poder fazer aquele recolhimento daquele dinheiro e tal, verificar se a casa está sempre em bom estado. E aí você vai ganhar 10%, fora o primeiro aluguel, você vai ganhar 10% em cada aluguel que você for receber. Então, por exemplo, digamos que uma casa, o aluguel é R$ 800. Você vai receber o primeiro e o primeiro aluguel todo, R$ 800. É a sua comissão pela intermediação da aproximação dessas duas partes. O cara que alugou a casa e o dono da casa. E aí, a partir do segundo aluguel, você vai receber 10%, é o quê? R$ 80. Então, do segundo mês você recebe 80, no terceiro mês 80, no quarto mês 80, até o 12º mês. Se o contrato for renovado, aí você recebe de novo R$ 800 pelo primeiro mês, e assim, consequentemente, até o final do período que a casa está alugada, você vai receber os 10%, que seria, no caso, R$ 80. Ok? E assim, o Cresce ele serve para isso. Ele vai receber sua anuidade, né, do ano e tal, vai emitir sua carteirinha de regularidade profissional e tal. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Peraí, só um momento, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Mostrar a vocês aqui o site do Cresce da gente. Deixa eu apresentar aqui a tela. Uma janela. professor, Oi, enquanto o senhor procurar aí, eu poderia fazer uma pergunta? claro. No caso, o Cresce e o outro que o senhor falou são de domínio público. No caso, por exemplo, para entrar neles precisa fazer concurso, não é? Isso. Então, aí alguns concursos eu vi que exigia, por exemplo, ensino superior. No caso, o Cresce, ele exige o curso de Ó, técnico teve um. em transações Depende, imobiliárias? depende da função que você vai fazer, da função que você vai exercer. Por exemplo, teve um concurso agora para fiscal do Cresce aqui, do Ceará. E aí, para você exercer a função de fiscal, você precisaria ter, no mínimo, curso técnico em transações imobiliárias, certo?
Aí o concurso sempre vai ser, a área de formação exigida, ele sempre vai ser de acordo com a função, né? Aí vamos lá. Vocês estão vendo aqui o meu navegador, eu entrando no site do Cresce? Se sim, falam que sim, aí só para eu não precisar voltar. Sim. Pronto, show. Tá aqui carregando, não sei porque tá demorando tanto. Porque minha internet não tá ruim. Pronto, carregou. Aqui é o site do Cresce Ceará. Todo estado tem seu Cresce, tá? Você vai ter o Cresce do Pernambuco, com um site diferente. Você vai ter um Cresce da Paraíba, Cresce do Rio Grande do Norte, Cresce do Maranhão, e assim sucessivamente, né? Todos os estados têm. Aí, deixa eu ver aqui se eu. Ó, consulta de corretores. Digamos que você é um cliente, vocês são clientes, que vocês vão ser atendidos por mim. E aí vocês querem procurar se meu Cresce, como é que está a minha situação enquanto corretor de imóveis. Aí o que vocês vão pedir? Meu número do Cresce, 15149, certo? Aí você vem aqui onde tem a inscrição, aí coloca aqui, ó, pesquisar. Pelo número do Cresce você já identifica. Ó, aí ele me achou, aqui, ó. Ícaro Carlos, era para estar aparecendo minha foto aqui. Aqui o número da minha inscrição, ó, o número do meu Cresce é 15149. Não existe outro corretor com esse número de Cresce aqui no Ceará e tal. E aqui a situação, ó, apto ao exercício ativo regular. Ou seja, isso quer dizer que eu paguei o Cresce desse ano, não estou devendo, certo? E não tenho nenhuma sanção administrativa contra mim. Porque, por exemplo, as ações dos corretores de imóveis, elas são regidas através de um código de ética. Na próxima aula a gente vai ler sobre isso, sobre o código de ética, o que o corretor pode e o que o corretor não pode fazer, certo? E aí, se eu cometer meu Deus, qual é a palavra? Agora eu esqueci. Se eu cometer se eu tiver algum ato que for de encontro ao que o Conselho de Ética ele me proíbe fazer, o que acontece? Eu vou receber uma sanção administrativa, eu posso até perder meu número do Cresce e nunca mais poder exercer a profissão de corretor de imóveis. Então, eu percebo a importância disso, né? Então, se está aqui, ó, ativo, regular, apto ao exercício, tudo verdinho, é sinal que eu não tenho nenhum problema com o Cresce e também não tem um problema nenhum com o cliente. E aí o site do Cresce tem muitas coisas aqui. Você pode fazer denúncia, você pode emitir boleto, tem um portal imobiliário, canal do corretor, canal do cidadão, entendeu? Existe uma série de informações, de coisas que dá para você fazer com relação ao Cresce, certo? Aí vamos lá, deixa eu voltar aqui para a aula, deixa eu apresentar para a apresentação, voltar para o Conselho de Ética. Compartilhar. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês falam, tá bom? Sim. Já estão vendo, né? Pronto, show. O Conselho Federal terá sede e fórum na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. O que isso quer dizer? Que o COFES, ele está presente na capital da República, onde é Brasília. Então, o COFES tem sua sede lá. Fórum quer dizer o quê? Qualquer julgamento que envolva o COFES, quer seja de corretores, quer seja do próprio COFES, vai acontecer na jurisdição de Brasília, certo? E a jurisdição dela é em todo o território nacional, ou seja, qualquer sanção, qualquer norma que o COFES instituir, vale para todo o território nacional, ou seja, para o Brasil. Já o Conselho Regional terá sede e fórum na capital do estado, ou seja, da capital de cada estado, ou de um dos estados ou territórios da jurisdição, a critério do Conselho Federal. Isso quer dizer que cada Cresce terá sua sede especificamente na capital do estado. Então, a sede do Cresce Ceará é em Fortaleza, certo? A sede do Cresce Ceará se dá em Fortaleza. E aí você vai ter vários Cresces, várias regiões distribuídas por dentro do estado.
O nosso Cresce aqui, existia daqui da região do Cariri, existia um Cresce em Fortaleza, ou em Crato, que ainda existe, e existia um Cresce aqui em Juazeiro. Só que o Cresce de Juazeiro não era sede própria. O terreno não era nosso, então a gente daqui do Juazeiro tinha que pagar o aluguel mensal. E o que acontecia? E gerava um custo para o Cresce. Como o Cresce do Crato era sede própria, se infundiu o Cresce, igual a fusão lá do Goku com o Vegeta, né, do Super Saiyajin, e se tornou um Cresce só. Cresce Crato e Cresce Juazeiro. Então agora nem é mais Cresce Crato, nem é Cresce Juazeiro, é Cresce Cariri com sede no Crato, porque a sede lá é própria, a gente não paga aluguel por ela. Continuando, o Conselho Federal será composto por 2 representantes, efetivos e suplentes, ou seja, dos 2 representantes, um é efetivo e o outro é suplente, de cada Conselho Regional eleito dentre seus membros. O que isso aí quer dizer? Existe um Cresce Ceará, um Cresce Pernambuco, um Cresce Rio Grande do Norte, um Cresce Paraíba, um Cresce Maranhão. E cada um desses Cresces vai eleger 2 membros desse Cresce para representar, para formar o COFES, certo? Então, por exemplo, a gente tem o Cresce Ceará aqui, 2 representantes nossos do Cresce Ceará formam e fazem parte, né, ou fazem parte do COFES lá. Quando juntos 2 representantes de cada um dos 27 estados, a gente tem 54 membros do COFES, sendo 27 suplentes e 27 efetivos. Os conselhos regionais serão compostos por 27 membros efetivos, como eu acabei de falar, e igual o número de suplentes, eleitos em chave pelo sistema de voto pessoal, indelegável, secreto, obrigatório, dos profissionais inscritos, sendo aplicável ao profissional que deixar de votar sem causa justificada uma multa em valor equivalente ao da anuidade. O que isso aí quer dizer? A cada 2 anos, gente, a gente tem eleição do Cresce, certo? Que é a eleição do Cresce para formar o COFES, certo? Da presidência do Cresce aqui, do Ceará aqui, aí depois vão ser eleitos 2 pessoas para o COFES. E aí, se você não votar sem justificativa, você não votar e você não tiver justificativa, você paga uma multa no valor da anuidade, que aí, esse ano acho que estava em torno de 630, 640, por aí. Né? Que nem a multa eleitoral que a gente deixa de votar e paga R$2, R$3, não. É uma multa, de fato, complicada. Somente poderão ser membros do Conselho Regional de Imóveis com inscrição principal na jurisdição há mais de 2 anos e os que não tenham sido condenados por infração disciplinar. Então, ou seja, se eu sou corretor de imóveis estagiário, eu não posso fazer parte do Cresce. De qual Cresce? Da mesa diretora do Cresce. E eu tenho, assim, além de ser corretor de imóveis há mais de 2 anos, por exemplo, eu sou inscrito acho que há 7 anos. Então eu poderia, porque eu tenho mais de 2 anos de inscrição. E também não posso ter sido condenado por nenhuma infração disciplinar. O que é essa infração disciplinar? Lembram que eu falei para vocês que se a gente infringir qualquer artigo do Código de Ética, a gente pode ser julgado e condenado? Às vezes pode ser só uma multa, mas se eu for condenado por alguma infração disciplinar, dentro daquele Código de Ética, eu não posso me eleger para a mesa diretora do Cresce. Artigo 13. Os conselhos federais e regionais serão administrados por uma diretoria eleita dentre os seus membros. A diretoria será composta por um presidente, 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. Então, daquelas 54 pessoas, vão ser eleitos um diretor, presidente, 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. Ou seja, essas 7 pessoas, dentro daqueles 54, vão ser presidente do COFES e do Cresce também. Junto aos conselhos federal e regionais, funcionará um conselho fiscal, composto por 3 membros efetivos e suplentes dentre os seus membros. Ou seja, tem que ter dentro também daquelas 54 pessoas, além dos 7, tem que ter mais um conselho fiscal que é composto por mais 3 membros.
Os membros do COFES e do CRES terão um mandato de 3 anos. Ó, eu já tinha falado para vocês que era 2, né? A cada 3 anos é que há a eleição do CRES. Ok? Então não são 2, não, são 3. Porque o mandato equivale a 3 anos. Então, a cada 3 anos a gente precisa fazer uma eleição. A extinção ou perda do mandato de membro do Conselho Federal e do CRES ocorrerá. O que isso quer dizer? Se eu não quiser, se eu for membro do COFES, eu posso perder o mandato? Posso. Como? Primeiro, por renúncia, ou seja, se eu não quiser mais, eu posso renunciar ao cargo. Por superveniência de causa que resulte o cancelamento da inscrição. Eu sou membro do COFES, mas eu ainda sou corretor de imóveis, né? Então, se eu infringir qualquer código disciplinar, for julgado e dentro daquele julgamento for cancelada a minha inscrição, ou então atrasei o valor do Cresce, e aí eles cancelam minha inscrição porque eu estou atrasado, né, com o Cresce, o que vai acontecer? Eu posso perder a inscrição e aí automaticamente eu perco o meu mandato. Por condenação a pena superior a 2 anos, em virtude da sentença transitada em julgado. Ou seja, se eu for condenado e tiver uma pena superior a 2 anos, eu não posso ter o mandato, porque minha inscrição vai estar lá parada ou cancelada, e aí eu também automaticamente já perco. Por destituição de cargo, função ou emprego relacionado à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado. O que isso aí quer dizer? Esse cargo meu pode ser tirado, pode ser destituído, né? Porque eu pratiquei algum ato de improbidade na administração. Eu roubei, eu vi alguém roubando e não comuniquei, eu vi que alguém estava fazendo alguma coisa muito errada lá dentro do CRES, privilegiando algum tipo de empresa, e não divulguei, ou então eu mesmo fiz isso. Então, isso significa improbidade administrativa. Por ausência, sem motivo justificado, há 3 sessões consecutivas ou intercaladas em cada ano. O COFES e o CRES, ele tem sessões, reuniões e tal, para instituir normas ou para algum assunto importante. Se você faltar 3 sessões consecutivas, automaticamente você perde o seu mandato. Quais são agora as responsabilidades do COFES? Vamos lá. O COFES é responsável por eleger sua diretoria, ou seja, o pessoal que vai mandar lá, aquele presidente, quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser o tesoureiro, quem vai ser secretário. Por elaborar e alterar o seu regimento, o COFES ele tem um regimento interno, então ele sempre elabora regimentos e ele altera quando for necessário. Por aprovar o relatório anual, balanço e as contas de sua diretoria, bem como previsão orçamentária para o exercício seguinte. O que é isso? O COFES, gente, ele vai receber. Todo corretor ele tem que pagar a sua anuidade, né? Ou seja, seu valor de anuidade para se manter regular. E esse dinheiro vai diretamente para o Cresce e uma parte para o COFES. O COFES ele se mantém com aquele valor da anuidade dos corretores. E aí o COFES ele tem gastos, ele tem muitas despesas, só que essas despesas não podem ser para qualquer coisa, né? Tipo, por exemplo, nós brasileiros, nós pagamos impostos, né? Que esses impostos eles vão para o governo municipal, governo estadual e governo federal, para ser gasto com melhorias para a comunidade, para pagar o SUS, para pagar a educação, por exemplo, a escola que vocês estudam, salário dos professores, manutenção da escola, salário dos servidores, é tudo pago com dinheiro de impostos. E aí a gente não pode pegar o dinheiro que vem para a escola e gastar com uma moto nova, um carro novo para o diretor, para um professor e tal. A gente não pode gastar, não pode ser de maneira irresponsável. Então, existe um relatório anual e balanço de contas que a diretoria ela tem que aprovar, o COFES, e aí também tem que fazer uma previsão orçamentária. O que é isso? Você fazer uma estimativa do quanto você vai gastar ano que vem, baseado nas contas desse ano. Você pode gastar até mais ou pode gastar até menos, mas aí você tem que fazer essa previsão orçamentária. Você precisa, o COFES precisa criar, é função dele, criar e extinguir conselhos regionais e sub-regiões, fixando-lhes a sede e jurisdição. Ou seja, o que isso aí quer dizer? Quando o COFES viu que aqui no Juazeiro a gente tinha uma sede que pagava aluguel
e no Crato, o Crato tinha sua própria sede, ele disse, não, peraí, a gente precisa economizar, então o que a gente vai fazer? A gente vai transferir a sede de Juazeiro para o Crato, então vamos excluir, vamos acabar com as duas sub-regiões, Crato e Juazeiro, que são cidades vizinhas, tanto faz você estar em Juazeiro como no Crato, que é 10 quilômetros só a diferença entre uma cidade e outra. Vamos extinguir sub-região Crato, sub-região Juazeiro, e vamos fixar apenas uma região, uma sub-região nova, que no caso é o Cresce Cariri. Então, foi o que ele fez. Ele extinguiu duas sub-regiões e criou outra. E fixou a sede, né, em Fortaleza, está fixada a sede, foi o COFES que fez isso, e a jurisdição do Cresce Ceará, que é em todo o território cearense. Baixar normas de ética profissional, ou seja, o código de ética que a gente tem que seguir enquanto corretor de imóveis é elaborado e regido pelo COFES. Qual outra função? Elaborar contrato padrão para serviço de corretagem de imóveis de observância obrigatórias pelos inscritos. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que, se você é corretor de imóveis e você precisa estabelecer um contrato de compra e venda, você tem que usar o modelo do Cresce. Se você é corretor de imóveis e você precisa fixar, você vai vender um terreno para alguma imobiliária, e aí você precisa fazer um contrato de intermediação, o contrato vem da onde? Do COFES. Qualquer contrato que for utilizado pelo corretor de imóveis, ele tem a obrigação de utilizar aquele modelo que foi elaborado pelo COFES. Qual a outra obrigação? Fixar multas, anuidades e emolumentos devidos aos conselhos regionais, ou seja, o conselho regional ele tem um setor de fiscalização, o CRES. E aí, quando existe multa para ser aplicada, ou anuidade para ser pago, ou qualquer tipo de emolumento, ou seja, algum gasto que o corretor precisa pagar para fazer uma carteirinha de estágio, ou para fazer algum tipo de requerimento, quem estabelece o valor daquilo ali não é o CRES, é o COFES. Qual é o que o COFES faz também? Ele decide as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, ou seja, qualquer dúvida que aparecer via conselho regional, quem esclarece é o COFES. Julga os recursos das decisões dos conselhos regionais. Se você é um corretor que foi julgado pelo CRES, foi condenado, e você não concorda com aquilo, você não recorre mais ao CRES, você vai recorrer ao COFES. O que o COFES faz também? Elabora um regimento padrão do Conselho Regional, ou seja, o CRES ele tem um regimento e esse regimento é elaborado pelo COFES. O que o COFES faz mais? Homologa, ou seja, ele estabelece em lei aquele regimento do CRES. Ele aprova o relatório anual também dos CRES, não é só o relatório anual e balanço de contas dele próprio, mas o do CRES também é ele que aprova. O que ele faz? Credencia um representante do CRES para verificação de irregularidades e pendências, caso existente. Ou seja, existe alguma pendência do CRES, dos corretores de algum CRES, com o COFES, é o COFES que vai credenciar quem vai ser o representante que vai fazer isso. Deixa eu vir mais aqui para a gente terminar. Intervir temporariamente nos conselhos regionais, nomeando diretoria provisória, até que seja regularizada a situação, ou se isso não ocorrer, até o término do mandato. Aí, em qual situação? Se comprovada a irregularidade da administração, ou se tiver aviso atraso justificado no recolhimento da contribuição. Isso aí quer dizer que, gente, o Cresce, ele tem várias responsabilidades também. Quando o Cresce ele não está cumprindo com aquelas responsabilidades, o COFES ele vai intervir no Cresce e vai dizer, olha, a partir de agora, você não manda mais nada aqui no presidente do Cresce, e aí eu vou trazer pessoas lá de dentro do COFES para regularizar a situação aqui, certo? Do COFES, do Cresce, desculpe. Destituir diretor de Cresce por ato de improbidade no exercício de suas funções, aí quando há irregularidades, né, ele destitui aquela pessoa do cargo, promove diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos Cresce, ou seja, ele precisa fiscalizar o Cresce, verificar se está tudo normal, baixa resoluções e delibera sobre os casos omissos, ou seja, muitas vezes você estabelece algum tipo de
de norma mesmo. Por exemplo, vocês vão ver que a gente tem um código de ética do corretor de imóveis, que tem que ser seguido pelos corretores de imóveis, mas vão existir situações que não estão previstas lá, isso acontece. E aí, isso a gente chama de caso omisso. Aí, quando há um tipo de caso omisso, quem decide sobre como proceder é o próprio COFES. Aí, o que ele decide também sobre isso? Vamos lá, parágrafo 1º. Na fixação do valor das anuidades. Né? E como isso aqui é antigo, o valor da anuidade era de 2003. Ó. Isso aqui foi acrescido em 2003, e aí já mudou muito. A gente paga 640. Quando você era pessoa física ou firma individual, ou seja, você tinha um escritório, mas era só você mesmo que trabalhava, com uma secretária no máximo, você deveria pagar R$ 285 no valor da anuidade. Se você fosse pessoa jurídica, o valor da sua anuidade ele era determinado através do capital social da empresa, ou seja, do poder financeiro que você tinha. Se sua imobiliária tivesse um capital social em bens até R$ 25 mil, você pagaria o valor de R$ 570 em anuidade. Se fosse de 25.001 até 50 mil, você pagaria R$ 712 de anuidade. De 50.001 até 75 mil você pagaria R$ 855. E se você tivesse entre 75.001 até 100 mil aumentava para R$ 997. E a partir de 100 mil até acima, de 100 mil acima, você pagaria R$ 1.140 de anuidade. Esses valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos serão corrigidos anualmente, ou seja, isso vem sendo corrigido anualmente pelo Índice Oficial de Preços ao Consumidor, que, se eu não me engano, é o INPC. Tenho quase certeza que o índice que é utilizado é esse, certo? Os conselhos regionais, eles têm suas obrigações também, que são menores do que o dos COFES. Quais são essas obrigações? Elegem a diretoria do CRES, aprovam um relatório anual, né, e mandam para o COFES. Eles propõem criação de sub-regiões em divisões territoriais que tem um número mínimo de corretor de imóveis, porque o que acontece? O Cresce Cariri, ele abrange todo o Cariri, né? Então, vai chegar um momento que vai ficar tão saturado de corretores, ou seja, tantos corretores correspondentes que o Cresce do Crato, o Cariri, ele não vai mais dar conta. Então, por exemplo, eles vão estabelecer que em Brejo Santo, que é uma cidade que tem um mercado imobiliário mais abrangente, que tem mais pessoas, Vaze Alegre, que também é um pouco mais crescido, Iguatu, vai precisar de um Cresce lá estabelecido lá naquela região. E aí eles propõem a criação de outra sub-região para que esses corretores possam se deslocar somente para lá. Homologar, obedecidas às peculiaridades locais, tabelas de preço do serviço de corretagem para uso dos inscritos, ou seja, quando eu digo para vocês que é de 6% a 10% a tabela de Cresce para imóveis urbanos, para a venda de imóveis urbanos, isso quer dizer que foi o Cresce que estabeleceu essa tabela. Decidir sobre os pedidos de inscrição dos corretores de imóveis de pessoas jurídicas, ou seja, o Cresce é que vai saber se ele vai aceitar a inscrição de uma pessoa jurídica ou do imobiliário, organizar e manter o registro profissional das pessoas físicas e jurídicas, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a quem a gente vai se reportar com relação à nossa inscrição do Cresce, é o Cresce, o Cresce não é o COFES. O Cresce é quem expede as carteiras profissionais e certificados. Cadê? Meu Deus, onde é que eu estava lendo? Carteiras profissionais e certificados de inscrição. Porque a gente recebe uma carteirinha de profissional de corretor de imóveis, que impõe as sanções previstas nessa lei, certo? O Cresce é quem julga e quem impõe essas sanções, baixa resoluções no âmbito da sua competência. Então, o Cresce ele é responsável por todas essas questões aí. Vamos lá. Constituem as receitas do Conselho Federal. De onde é que vem o dinheiro do Conselho Federal? Que eu disse para vocês que o COFES, ele recebe dinheiro. Quanto é de dinheiro
que vem que vai para o COFES? Primeiro que de toda a arrecadação dos CRES, né, dos conselhos regionais, 20% de tudo que é arrecadado pelo CRES vai para o COFES. Segundo, renda patrimonial. O COFES ele pode ser dono de imóveis, ele pode ganhar com valorização. Então, através desse patrimônio que ele tem, o que for gerado através de renda, vai para o COFES também. Contribuições voluntárias, caso as pessoas queiram contribuir de alguma forma para o COFES, esse dinheiro também vai para lá, e subvenções e dotações orçamentárias. Aí são outras questões, assim, de outros dinheiros que vocês nem precisam saber exatamente o que é, mas só saber que vem daí também. Aí vamos lá. E o Conselho do Cresce? As anuidades, emolumentos e multas que o Cresce ele institui vão diretamente para ele. Renda patrimonial também do mesmo jeito do COFES, contribuições voluntárias também, subvenções e dotações orçamentárias. Aí vamos lá. Ao corretor de imóveis e à pessoa jurídica inscrito nos órgãos que trata a lei é vedado. O que é proibido o corretor de imóveis fazer? Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que forem confiados. Dolo ou culpa, dolo é quando você tem a intenção de prejudicar aquela pessoa. Culpa é quando você, mesmo sem intenção, você prejudicou aquela pessoa, certo? O que você... Aí é proibido, né? Você prejudicar alguma pessoa. Outra coisa que é proibido, auxiliar ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos não inscritos. O que acontece muito? Pessoas que estão fazendo o curso de corretor de imóveis querem trabalhar como corretor de imóveis, mas não podem porque ainda não estão estagiando ou não terminaram o curso ainda. E aí algumas empresas facilitam isso. Tem pessoas que facilitam de todo jeito, tratam essas pessoas como se já fossem corretores, pagam comissão, e isso é prejudicial à nossa profissão. De que forma? Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Para que vocês entendam por que isso é prejudicial à nossa profissão. Imagine a seguinte situação. Vocês são corretores de imóveis e vocês só vendem casas quando um construtor paga no mínimo 6% em cima do valor vendido daquela casa. Pegam uma casa no valor de 100 mil reais, vão vender a comissão 5%, 5 mil reais, ou 6%, 6 mil reais. Vocês podem achar muito dinheiro. 6 mil reais, muito dinheiro, ou 5 mil reais, muito dinheiro. Mas você, enquanto corretor de imóveis, você nem sempre está vendendo. Nem sempre você está vendendo. E aí você pode vender aquela casa naquele mês, mas passar 2 meses depois sem vender. Então, o salário que você ganhou ainda vem daquela comissão de 6 mil reais que você ganhou em cima da casa. E aí você ganhou um salário o quê? Se você for fazer a média, 2 mil reais por mês. É um salário básico, hoje em dia. 2 mil reais é um valor que você vive mais ou menos, mas não vive excessivamente bem. Você não pode tirar o dinheiro, sair direto, você não pode viajar muito e tal, a não ser que você more com seus pais e aí você ganha aqueles 2 mil reais, não tem nenhum tipo de obrigação. Mas para um pai de família, esses 2 mil reais não é lá essas coisas. E aí o que acontece? A imobiliária X, e aí é um maior sacrifício para você vender uma casa. E aí você precisa se humilhar muito também ao construtor e tal, para que ele entenda que aqueles 6 mil reais que ele lhe paga de comissão é o básico. Entendeu? Ele não é um valor exorbitante, mas a maioria dos construtores eles não querem pagar esse valor de comissão. Aí o imobiliária X, que atua aqui na região, facilitou a entrada de um corretor aí, qualquer na profissão, e aí o cara vende de todo jeito, aceita qualquer tipo de comissão. Naquela casa de 100 mil que você vendeu e só vende se receber 6 mil reais, ele vai aceitar um valor de 300 reais de comissão. E aí você se torna desvalorizado, porque o cara fez o seu trabalho, recebeu só 300 reais, porque aquilo ali para ele tá bom, entendeu? E o construtor ele não vai querer mais lhe dar a casa para você vender, porque se tem uma pessoa que faz o mesmo trabalho que você faz por 300 reais, por que você vai pagar 6 mil a outro? Entendem onde eu estou querendo chegar?
Então, essas pessoas que estão exercendo ilegalmente a profissão, eles não estão somente trabalhando como corretores, eles estão fazendo bico como corretores. E aí isso aí é prejudicial, por quê? Porque o construtor ele não vai querer lhe pagar os 5 ou 6%. Entendeu? Ele vai querer lhe pagar bem menos, porque o outro faz por menos, por que você não faz? Certo? O que é proibido também? Anunciar publicamente proposta de transação a que não seja autorizado, através de documento escrito. Você pega um imóvel para vender, você acha que você pode vender, você nem conhece o proprietário e você vai divulgar. É proibido. Você precisa ter autorização. É proibido fazer anúncio impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscrição. O que é isso? Se vocês procurarem todas as minhas publicações nas minhas redes sociais, Ícaro Carlos Corretor de Imóveis, toda publicação de um imóvel vai ter lá meu númerozinho do Cresce. Cresce número 15149-F. É proibido você anunciar sem você dizer o número do seu Cresce. Porque o cliente que está vendo lá, ele pode pegar seu número do Cresce e ir lá no site do Cresce para saber se você é um corretor regular mesmo. Anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação do registro de imóveis. O que é isso? Os imóveis que possuem o registro de imóveis, eles vão ter um númerozinho que a gente chama de matrícula. Essa matrícula é o que diz, um número que diz que o imóvel está registrado. Então você precisa ter o número da matrícula lá também na divulgação. Violar o sigilo profissional, ou seja, você, enquanto corretor de imóveis, você vai lidar com muitas documentações de cliente, CPF, RG, se o cara é casado, se não é, se é solteiro, se é viúvo, se é desquitado, ou ela. E aí você não pode sair falando numa mesa de bar ou para seus amigos que tal pessoa se separou, ó, ela deu a certidão de casamento averbada. Você não pode sair por aí divulgando as pessoas, né, os dados das pessoas. Negar aos interessados prestação de contas ou recibo de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Às vezes o cliente ele vai pedir para você, ele está comprando uma casa parcelada e ele vai pedir para você tipo que um relatório do que ele já lhe pagou, e aí você é obrigado a prestar essas contas com ele. É proibido também violar a obrigação legal concernente ao exercício da profissão. Ou seja, você tem algum tipo de obrigação legal que você é obrigado a fazer, você não pode violar essa obrigação, você não pode deixar de fazer. É proibido praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Ou seja, é óbvio, você não pode praticar qualquer tipo de crime ou contravenção penal. E deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional, ou seja, o CRES. Você não pode dizer assim, o CRES está me roubando demais, vou deixar de pagar o CRES. Não pode. Você é obrigado. O CRES, gente, ele aplica sanções disciplinares, como eu disse a vocês, né? Qualquer corretor que pratique qualquer ato que seja proibido, ele vai sofrer algum tipo de sanção disciplinar. A primeira é uma advertência verbal, a segunda é algum tipo de censura, ou seja, você não vai poder exercer aquilo que você está fazendo. Aí você pode receber multa, suspensão da inscrição em até 90 dias, certo? E você pode até ter o cancelamento da sua inscrição, que eles vão apreender sua carteira profissional e nunca mais você pode exercer a profissão de corretor. E na determinação dessa sanção, o conselho orientar-se ao conselho pelas circunstâncias de cada caso, de modo a considerar leve ou grave a falta. Ou seja, o conselho ele vai dizer se você teve uma advertência verbal e se essa advertência ela foi leve ou foi grave. E assim serve para todas as sanções. A reincidência da mesma falta determinará a agravação da penalidade. Ou seja, por mais que você, na primeira vez, tenha sofrido uma sanção disciplinar leve, se você repetir, ela não vai ser leve mais, ela vai ser grave. E aí você pode até aumentar a sanção disciplinar. A multa ela pode ser acumulada com outra penalidade. Na hipótese da reincidência, aplicar-se-á em dobro. Exemplo, você recebeu uma multa por alguma sanção disciplinar. Se você cometeu outra sanção disciplinar, ela vai somar com a primeira multa que você fez, e aí se for uma sanção disciplinar que você já tenha cometido, você vai receber ela em dobro. A pena de suspensão ela será anotada na carteira profissional do corretor de imóveis.
ou responsável pela pessoa jurídica, e se este não apresentar para que seja consignada a penalidade, o Conselho Nacional poderá revertê-la em cancelamento da inscrição. A gente recebe, quando a gente faz a inscrição no Cresce, uma carteirinha profissionalzinha vermelha. Depois eu vou apresentar ela a vocês, eu não sei onde é que ela está agora, mas na próxima aula, na aula de amanhã, eu mostro a vocês. E lá a gente pode ter várias anotações, entre elas as sanções. Se você se negar a apresentar, você pode até ter o cancelamento da sua inscrição. Aos servidores do Conselho Federal e Regional de Corretores, aplica-se o regime jurídico das leis de trabalho, certo? Então, assim, se você for trabalhar no CRES ou no COFES, é vínculo empregatício, as leis de trabalho, elas funcionam lá para os servidores. Fica assegurado ao corretor, inscrito nessa da lei de 62, ou seja, é a lei anterior a essa, desde que requeram conforme fique estabelecido o exercício da profissão, né, fica estabelecido na regulamentação dessa lei. Tipo assim, antes dessa lei de 78, existia outra lei, que é essa lei de 27 de agosto de 62. Caso o corretor de imóveis que já estivesse inscrito antes dessa lei, ele pode ele pode requerer o exercício da profissão ser regido por essa lei 78. Se não, ele pode continuar com a lei antiga. Essa lei de 78, ela será regulamentada no prazo de 30 dias, entrará em vigor na data da sua publicação, ou seja, desde maio de 78, e revogam-se as disposições em contrário da lei antiga, e em Brasília, de 12 de maio de 78, assinado pelo presidente, então, Ernesto Geisel. Terminamos a lei, finalmente, aleluia. Alguma dúvida, gente? Ou posso encerrar a nossa aula? Oi, Anderson. É muita coisa. É muita coisa. Mas assim, tem coisas que vocês não vão precisar decorar. Não, vocês vão precisar estudar a lei para a prova, né? Porque vai cair na prova de vocês. E aí vocês vão precisar estudar ela e entendê-la, né? Eu vou disponibilizar, como vocês sabem, esse vídeo no YouTube. E aí vocês podem ver a lei e qualquer coisa que não entenderem, vocês podem me procurar no privado que eu respondo para vocês. Ok? Como não apareceu nenhuma dúvida, eu dou por encerrada a aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Lembrando que... Não, minhas provas são tranquilas, gente. Minhas provas não são muito difíceis, não. Geralmente, quando existe lei assim, eu contextualizo, eu coloco situações que um corretor de imóveis ele pode passar durante o exercício da profissão. E eu vou interromper a gravação agora. Não fiz chamada, foi boa lembrar. Porque eu sempre coloco a chamada. Deixa eu colocar aqui no professor online. Só um momento. Calma. Aqui, minhas turmas. Primeiro D. Aí, antes de encerrar a gravação, vou fazer a chamada, porque os que não aparecerem tem que fazer. Tem que ser por voz, mas José William já sei que está aqui, né, William? Vamos lá. Ana Caroline, Januário. Ana Lia. Presente. Ana Vitória. Presente. Precisa não, Irã. Bianca. Presente. Cauã. Everlânia. Presente. Vitória. Débora. Domingos Sávio. Flávio Ítalo. Flávio Juni. Beleza, Ítalo. Flávio Juni. Ana Caroline está presente, né? Ana Caroline. Aqui tá Ana Caroline, tá não? Não, tá Ana Caroline mesmo. Foi mal, desculpa. Ana Caroline. Desculpa, tá, tá Ana Caroline mesmo, porque eu li errado. Francisco Luiz. Gabriel Vieira. Gabriel Silva. Gabriel Silva, né? Pronto. Giovana de Souza.
Presente. Guilherme Henrique, Presente. Isaías de Oliveira, Isabelle Pereira, Presente. Jennifer Beatriz, Jennifer Dias. Jennifer Beatriz está presente, né? Beleza. João Vitor, Presente. José William, sei que está presente, já tinha botado. Joyce Evelyn, Juliana Salles, Carla Veida. Professor, Oi, o senhor falou Juliana Salles, foi? foi, É porque travou. É presente, então. tranquilo. Levi Rodrigues, Lívia Cananda, Maria Clara, Maria Laine, Presente. Maria Gisele. Beleza, Gisele. Maria Letícia, Presente. Mona Lisa Leite, Presente. Nicole Laina, Otávio Rodrigues. Beleza, Otávio. Pamela Raíssa, Presente. Samuel Leonardo. Tem nada não, Otávio. Samuel Leonardo. Sara Caroline. Presente. Stephanie de Souza. Vitor Roberto. Presente. Viriarto Silva. Vitória Caroline. Viriarto estava presente, que eu vi o nome dele, mas eu não estou vendo ele agora. O Anderson Limeira. Presente. William Gitirana. Professor, eu tô aqui, é porque que a internet ficou fraca. Tá. Francisco Iago. E Maria Aveli. Pronto, pessoal. Ó, é o seguinte, o relatório dessa semana, para quem está assistindo... Professor, Oi, Sara. Samuel Leonardo está presente, viu? Tá. Samuel, né? Samuel Leonardo. Para quem não está presente na aula, que está assistindo pelo YouTube, eu quero a lei copiada, do início ao fim, de cabo a rabo, tá bom? Até terça-feira da semana que vem, eu quero essa lei escrita no caderno, com a sua letra, e mandada a foto para mim, para meu e-mail, icarocarlospessoal@gmail.com, tá certo? Vou encerrar aqui a gravação. Um abraço para vocês e até amanhã às 2 horas da tarde. Valeu, turma!